O Tudo a Ver está de volta e agora nós vamos falar sobre envelhecimento, mais um envelhecimento com qualidade de vida. E nós convidamos a doutora Débora Casarça, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Doutora Débora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quando a gente fala assim do envelhecer bem, o que isso significa? Significa vida, né? Eu acho que todo idoso tem que ter um propósito, não é porque está envelhecendo que ele deixa de fazer alguma coisa em detrimento de um prejuízo específico. O idoso hoje, ele é longevo, ele é capaz, ele é ativo, porque ele já entendeu algumas condutas primordiais que ele deve fazer nesse processo de envelhecimento, como, por exemplo, o não ao isolamento social. É importantíssimo pertencer a um grupo. É importante a gente estar com nossa mente desenvolvendo atividades cognitivas, dinâmicas e sim, sempre numa discussão muito saudável sobre a maturidade com seus próprios amigos. Atividade física regular, fundamental. A exposição ao sol na medida certa por causa da importância da vitamina D, né, principalmente em relação aos ossos. E esse idoso, hoje, ele além de viajar, né, dentro das possibilidades, não precisa ser em um lugar longe, mas sair do ambiente de rotina, tudo isso ativa a memória, ativa o humor e evita processos depressivos. Então, envelhecer bem é aquele envelhecimento que não é solitário. Fazer uma comparação de 2010 para cá, a população brasileira ela está envelhecendo mais, um aumento aí de 56%, tanto que hoje existem mais de 37 milhões de pessoas acima dos 60 anos e justamente também veio junto com essa conscientização de se cuidar. Mas eu não tenho dúvidas disso. A pirâmide etária inverteu, né? Então hoje nós temos um número de idosos muito grande, 2025, 2050 mais ainda. Isso é bom, porque a conscientização trouxe esse propósito de longevidade, mas ao mesmo tempo também vai aumentar as doenças próprias do envelhecimento. Então a gente vai precisar compreender um pouco mais das doenças neurodegenerativas, das doenças que talvez sejam mais limitantes e que não seja tão fácil a prevenção. Mas eu garanto, muitas delas têm prevenção e só precisamos cuidar e seguir um caminho para que consigamos, então, envelhecer de forma saudável. E o idoso também acaba ficando mais vulnerável a essas comorbidades mais comuns, assim? Infelizmente, por causa de baixa de imunidade, muitas das vezes há um rebaixamento da capacidade cognitiva, e quando eu falo em cognição não é só memória, são habilidades como atenção, e muitas das vezes por prejuízos sensoriais. Às vezes a visão não está alcançando, a audição não está colaborando, né? E esse paciente, por causa dessa perda sensorial, começa a ter comprometimento em outros setores. Mas, de qualquer forma, existe prevenção. Por exemplo, nós estamos vivendo aí, digamos, uma endemia de vírus influenza A, né, do H1N1, e os idosos são os mais propícios a desenvolver pneumonia viral. E então a gente precisa de quê? De imunização. Então essa conscientização sobre vacinas alavancou muito essa longevidade. Então é isso, eu acho que a gente tem que se apegar a uma rotina médica, ter empatia com o seu médico, discutir suas doenças e discutir principalmente sua saúde. O que é possível continuar fazendo e aquilo que não puder fazer na plenitude, mas que a gente faça dentro de um ritmo próprio para que não pare de fazer. A ação tem que estar sempre em primeiro lugar, porque envelhecer bem é aumentar a autonomia e a independência desse paciente. A autonomia é eu poder escolher aquilo que eu quero para mim. Independência é eu conseguir executar aquilo que eu escolhi. Se a gente tiver esses dois princípios, com certeza vamos viver com mais qualidade. E a gente tem muitos diagnósticos hoje de Alzheimer, Parkinson, demência. Como é que a gente pode fazer? Tem um apanhado que a gente possa falar sobre isso? Algumas orientações que são importantes, doutora? Com certeza. Alzheimer é um tipo de demência. Toda demência é Alzheimer? Não. Mas todo Alzheimer é uma síndrome demencial. E é neurodegenerativa, ela é lenta, progressiva. Ninguém dorme bem e acorda sem memória. Se isso acontecer, provavelmente não é um processo demencial, pode ser um episódio vascular. Mas a síndrome demencial, ela é lenta e progressiva, com perda de habilidades cognitivas.
Memória, atenção, função executiva, que é a capacidade de planejamento e organização. Às vezes vai colocar a mesa, coloca os talheres de cabeça para baixo, a família acha engraçado, no outro dia ela repete isso, acha engraçado de novo e vai perdendo a capacidade para as atividades de vida diária. E pode chegar até ter alteração visoespacial de se perder na rua, em ambientes que ela já frequentava. Essa doença precisa de um diagnóstico precoce e a gente sofreu esse ano uma revolução importantíssima, porque até então a gente só tinha medicações que freavam o processo demencial. Mas agora, com o surgimento dos anticorpos mononucleares, a gente teve um avanço muito grande em drogas transformadoras da doença, por causa de uma proteína chamada amiloide e outra tal, que essa medicação nova dissolveria esse cenário. Então a gente está com expectativas muito boas daqui para frente, claro que não é tão simples, a Anvisa autorizou esse donanemab agora, mas nós estamos na expectativa de chegada no Brasil para começarmos. E quanto a outras doenças neurodegenerativas, a gente tem a doença de Parkinson, que é uma doença motora, que tem uma limitação mais motora, mas a cabecinha do paciente continua boa, né? E aí o paciente apresenta bradicinesia, que é uma lentidão para executar o movimento, ele tem um certo tremor de repouso, uma contagem, né, como se estivesse contando dinheiro também, mas não se prender a isso, porque todo mundo associa a doença de Parkinson ao tremor, mas o principal sintoma mesmo é essa lentidão do movimento e a instabilidade postural. Esse paciente propicia mais a queda também. Só que como o paciente é lúcido, diferente da doença de Alzheimer, existe um sofrimento muito grande para ele perceber esses prejuízos motores. Então o paciente parkinsoniano geralmente vem associado com processos depressivos. E depressão é outro assunto importantíssimo quando a gente fala de saúde do idoso. Vocês não imaginam o índice alto de suicídio, infelizmente, de processos depressivos limitantes que a gente tem, além de transtornos ansiosos. Cuidar da saúde mental, da saúde cognitiva e física é a alavanca para a gente envelhecer com qualidade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualmente o número de idosos supera o da faixa etária de 15 a 24 anos. E há uma estimativa de que a população idosa vai mais que dobrar até 2070, chegando a 37%, com mais de 75 milhões de brasileiros. Quando a gente fala do Alzheimer, assim, o diagnóstico precoce ele é fundamental. Um histórico familiar também pode influenciar nesse diagnóstico? Menos do que a gente imagina, mas pode. Por exemplo, se um familiar direto, seu pai, mãe, tiver tido o diagnóstico de Alzheimer, quanto mais cedo ele teve esse diagnóstico, a idade mais precoce, possivelmente uma maior chance de algum membro da família vir a desenvolver. Mas isso não é patognomônico, isso não define, mas sim tem que se avaliar com um pouco mais de cuidado. Mas hoje nós temos testes cognitivos, avaliação neuropsicológica feita por uma equipe interdisciplinar, o geriatra não trabalha sozinho, a equipe de psicologia é fundamental para essas testagens e através delas a gente acha um ponto de corte onde a gente consegue determinar os riscos para essa doença. Então os testes cognitivos, um exame de imagem, um exame laboratorial de exclusão, tudo isso vai corroborar de fato para um diagnóstico definitivo onde a gente consiga atuar. E hoje de forma mais animadora, porque hoje nós já temos como avançar com drogas transformadoras da doença. E assim, o diagnóstico feito antes é fundamental, mas vocês têm identificado pacientes mais jovens também com essa doença? Não é tão comum. O fato de ser idoso é um fator de risco para desenvolver processos demenciais, mas infelizmente existem doenças pré-senis. Não é o comum. Recentemente eu tive um diagnóstico com biomarcadores, que é outro exame novo também no líquor, de uma paciente de 54 anos. Então, a gente já vê ela com distúrbio de linguagem, com uma alteração da memória atual, né, da memória recente, com dificuldade para retenção de informação nova. Mas não é o mais comum quando se trata de doença de Alzheimer. Na doença de Parkinson, a gente tem um pouco pessoas mais jovens. Não sei se quem está me assistindo lembra do Michael J. Fox, do De Volta para o Futuro, 1, 2. Tudo que ele ganhou em Hollywood, ele investe até hoje na melhora dessa doença, né? E ele foi cometido muito jovem. Mas o mais comum são doenças próprias do processo de envelhecimento. E o que as pessoas que convivem com esses idosos devem ficar atentas? Bom, primeiro nelas, porque cuidar do outro a gente precisa estar fortalecido. Eu estou vendo muito cuidador adoecendo de forma
muito pior do que o próprio paciente pelo desgaste emocional. Então, uma rede de apoio não só para o paciente, mas é uma rede de apoio, quando possível, para quem cuida. Agora, claro que eles têm que estar atentos, né? Porque além da memória, essas doenças apresentam alterações comportamentais. Então, delírios, alucinações, e que isso causa um desgaste muito grande. Porque você ouvir no consultório 1 ou 2 vezes uma repetição, é diferente de você dentro de casa, com aquele paciente repetindo 50, 100 vezes a mesma coisa. Então, tem que haver um preparo sobre isso. Por isso que eu digo que o médico geriatra vai muito além do paciente, ele trata da família. A depressão em idosos é uma condição séria que requer atenção e tratamento adequados. Pode se manifestar de forma diferente dos jovens, com sintomas como perda de apetite, irregularidades no sono, desânimo e alterações cognitivas. Esses idosos, eles têm perdas, né? São enlutados por perda de marido ou por perda de esposa. Então, há um desgaste emocional no processo de envelhecimento de perdas, né? E a gente tem que considerar isso, porque os vínculos firmados vão se desfazendo. Então, é muito importante que esse paciente, ele realmente esteja consciente que ele precisa de uma psicoterapia dentro do possível, ele precisa não se isolar, eu bato sempre nessa tecla. Pertencimento a um grupo é de uma importância. Nos processos depressivos existem medicações, então a gente tem que entender que a serotonina, a dopamina, elas têm que estar realmente estabilizadas, e isso existe medicação, existe tratamento, e existe tratamento não farmacológico. Mas a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes se confunde até com demência, por causa do desinteresse das atividades, de não querer fazer, as pessoas acham que não está demenciando, e na realidade é um diagnóstico diferencial de depressão. A gente faz o teste terapêutico, trata o paciente em 30, 40 dias, já é uma outra pessoa, agradecido, feliz, e isso é fundamental. A alegria no processo de envelhecer é muito importante. Um check-up num idoso é diferente de uma pessoa com menos de 50 anos? Então, o check-up do idoso é muito similar. Nós temos que avaliar a parte cardiológica pelos riscos cardiovasculares, estarmos muito atentos à dislipidemia, alterações no colesterol, nas taxas glicêmicas, nas vitaminas. Suplementação é muito importante, mas não dessa forma, infelizmente, que a gente está vendo excessiva, com riscos até de toxicidade dos nossos idosos. Mas o que muda um pouco no idoso é a avaliação cognitiva. A gente tem que estar atento a essa saúde de memória do paciente idoso, diferente muitas das vezes do adulto jovem. Mas no que tange a exames laboratoriais, exames de rotina, são praticamente os mesmos, só que nós analisamos às vezes de forma diferente, porque a gente pode ter algumas considerações pelas comorbidades desse paciente. A gente tem que estar muito atento à polifarmácia. O paciente está fazendo uso de medicação excessiva e às vezes é a mesma medicação com outro nome que ele não compreendeu. Então, é muito importante que a gente esteja atento à polifarmácia, não só o médico prescritor, mas a rede de apoio desse paciente, porque isso pode gerar também toxicidade. E quando a gente fala, por exemplo, da estrutura muscular também é diferente. Isso conta para evitar quedas? Mas com certeza. A gente consegue, quando o idoso entra no consultório, definir aquele idoso frágil do idoso saudável. Aquele idoso com risco de queda e risco de fratura. E a musculatura é fundamental. Então, exercícios de força são excelentes para prevenção de queda, exercícios de dupla ou tripla tarefa são excelentes para atividade cognitiva, mas nós temos que estar muito atento, porque cair no idoso não é igual cair no adulto jovem. Se você fratura, você pode não levantar mais dessa cama, evoluir com processos embólicos, então, e levar de fato à morte. Então, queda no idoso tem que ter muita atenção no sapato que se usa, na iluminação da casa, animais domésticos perambulando entre as pernas dos idosos, tapetinhos, nem pensar. Se a gente entender essa estrutura, com certeza a gente vai estar eliminando os riscos. Agora, com relação à qualidade de vida mesmo que a gente estava falando no início da matéria, o que a senhora diria para esses pacientes, para esses idosos que estão assistindo a gente hoje, que querem envelhecer? Tem. Eu diria que é possível, que hoje a gente tem muito mais informação, muito mais recurso, não precisa ser coisas caras, mas pequenas mudanças de hábito vão fazer toda a diferença na sua vida. Cuide da sua saúde cognitiva, da sua saúde mental, do seu emocional e com certeza você será um longevo de qualidade. Doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Tudo a Ver. Essas dicas, essas orientações são tão importantes porque num bate-papo simples a gente está ajudando muita gente.
Tenho certeza disso, foi um prazer.